E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa história incrível de uma heroína de muito, muito tempo atrás. Prepara aí, porque vem uma aventura de pura coragem, fé e umas escolhas bem difíceis pela frente. Mas antes de começar, deixa eu lançar uma pergunta no ar. O que realmente faz de alguém um herói? É ter uma super força, voar? Ou será que o verdadeiro poder está na coragem de defender aquilo em que a gente acredita, não importa o tamanho do desafio? Então, vamos nessa. A história tá cheia de heróis de um tipo bem especial, os santos. Eles podem não ter usado capas ou máscaras, mas as histórias deles, nossa, são épicas. Um jeito bem legal de pensar neles é como se fossem faróis super brilhantes. Imagina que tá tudo meio escuro, confuso, a vida deles brilha forte, mostrando um caminho de coragem e de bondade pra gente seguir. Eles nos inspiram a ser a nossa melhor versão. Tá, mas o que é um santo afinal? De um jeito simples, é alguém que viveu uma vida tão cheia de coragem e amor que se torna um verdadeiro modelo, uma inspiração. São pessoas que mostraram na prática como viver com fé no dia a dia. E dentro desse grupo de heróis, existem os mártires. Pensa no mártir como alguém que deu o testemunho mais corajoso de todos. Eles foram tão fiéis ao que acreditavam, mas tão fiéis que estavam dispostos a encarar qualquer coisa, até mesmo a morte por causa da sua fé. É o nível máximo de heroísmo. E agora sim, chegou a hora de conhecer a nossa heroína. A história dela acontece há mais de 1700 anos, numa cidade chamada Nicomédia. O nome dela era Juliana, e ela guardava um segredo super poderoso. Olha só um resumo rapidinho da jornada dela. Ela nasceu numa família importante que não tinha a mesma fé que ela. Mesmo assim, ela se tornou cristã em segredo. Mas aí veio um desafio gigante, um casamento arranjado que a levou para o seu maior teste de coragem. Dá para imaginar isso? Na própria casa, ela era a única com aquela crença. A fé dela não era só uma ideia, não. Era sua força interior, o seu superpoder secreto que guiava cada passo que ela dava. E como toda boa história de herói, esse superpoder estava prestes a ser testado para valer. A vida da Juliana chegou num ponto crucial, com uma proposta de casamento que a forçou a fazer uma escolha que parecia impossível. O pretendente era um cara chamado Evoásio, e ele não era qualquer um, era o prefeito da cidade, muito poderoso. Casar com ele significaria uma vida de riqueza, conforto, tudo de bom. Só que tinha um grande problema. Ele não entendia e nem respeitava o superpoder secreto da Juliana, a sua fé cristã. E aí fica a pergunta, né? O que a Juliana devia fazer? Abrir mão da sua crença mais profunda por uma vida fácil ou se manter fiel a si mesma, mesmo que isso significasse encarar um perigo terrível? Esse slide mostra bem o dilema dela. De um lado, o caminho da segurança, da grana, mas ao custo de quem ela era de verdade. Do outro lado, o caminho de ser fiel à sua fé, um caminho cheio de perigo e incerteza. A pressão devia ser enorme. E a resposta dela foi simplesmente genial e muito corajosa. Ela não só disse não, ela virou o jogo. Ela disse que casaria com ele, mas com uma condição: que ele também abraçasse a fé dela. Ela não estava só se defendendo, ela estava convidando ele a conhecer o mundo dela. Essa condição ousada da Juliana não foi muito bem aceita, não. E foi aí que começou a sua prova de fogo, o momento que ia revelar a verdadeira força do seu espírito, que era simplesmente inabalável. O Evelásio não só recusou a condição, como ficou furioso. E a raiva dele se transformou em traição. Ele foi lá e denunciou a Juliana para as autoridades. O segredo dela foi revelado e, naquela época, no Império Romano, ser cristão era considerado um crime muito, muito grave. Então, a Juliana foi presa e passou por coisas terríveis. Tentaram de tudo para fazer ela desistir, para forçar ela a abandonar sua fé. Mas eles subestimaram o superpoder dela. A fé se tornou um escudo invisível, sabe? Um campo de força. Quanto mais eles pressionavam, mais forte ela ficava. Em cada desafio, em cada momento de dor, o espírito dela continuava firme. É como se ela estivesse dizendo para todo mundo: podem tentar me machucar, mas nunca vão conseguir tocar naquilo em que eu acredito. A minha fé é a minha força e ela não pode ser quebrada. O sacrifício final da Juliana não foi um fim, mas um começo. Ela deixou para trás um legado de coragem que continua inspirando pessoas até hoje. É uma luz que, sério, nunca mais se apagou. O ano era 305. Foi quando a Juliana fez o seu sacrifício final.
Para os inimigos dela, aquilo parecia uma derrota, mas na história dos heróis da fé, não foi o fim. Foi a sua maior vitória, o momento em que seu testemunho de coragem se tornou eterno. E o legado dela continua vivo. Ela é celebrada todo ano, no dia 16 de fevereiro. É vista como uma protetora especial dos doentes e das mulheres grávidas. E o mais legal é que na arte, ela muitas vezes aparece com um demônio acorrentado nos pés, um símbolo poderoso da sua vitória sobre o mal e o medo. A história dela foi tão marcante que até suas relíquias foram guardadas com carinho. No final das contas, a história de Santa Juliana não é só sobre o passado, é sobre o agora. A vida dela faz a gente pensar pelo que vale a pena lutar, onde a gente encontra a nossa força e como a coragem de uma jovem de tanto tempo atrás pode inspirar a gente a ter pequenos atos de heroísmo no nosso mundo hoje em dia. Fica aí a reflexão.